Olá, bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado à construção civil. E aí, meu querido, tudo bem? Fala, André. Tudo jóia? Joia! Como sempre, eu estou aqui com meu querido companheiro Henrico De Ferrari para falarmos sobre diversos assuntos relacionados à construção. Nosso intuito é sempre dividir conhecimento, experiências, trazer novidades, trazer eventos, trazer de tudo para deixar toda a galera que gosta do meio ambientado e bem antenado. Qual vai ser o assunto do dia, Henrico? Bom, hoje vamos falar sobre gestão de suprimentos. Tá? Maravilha. É um negócio que parece meio normalzinho, mas ele é vital em todos os processos. O pessoal andou pedindo mais dados, né? E dessa vez, então, estamos trazendo um pouco mais de números para a gente ilustrar o negócio. E aí eu acho que vai dar para sentir bastante a importância desse tema. Sem dúvida. No frigir da batatinha. Sensacional. Beleza? Eu acho que muita coisa que a gente traz, galera, é com um olhar conceitual ou até filosófico, ou de, como a gente fala, de mindset, de rotinas, de culturas, fazem uma diferença tremenda no dia a dia para as suas empresas, para as suas obras. Mas é legal, acho, trazer esse embasamento numérico, porque sai do superlativo, do muito, pouco, baixo, alto. Falar um número, o pessoal pega na mão e fala, não sabia que era tudo isso. Eu, inclusive, conversando contigo nos bastidores, fiquei surpreso com alguns números que a gente vai dividir hoje com a galera. Então, muito legal. Vamos lá. Bom, vamos lá. Então, o que é gestão de suprimentos? É todo o processo que passa por planejamento, aquisição, o armazenamento e a distribuição dos materiais para garantir a eficiência da obra e para reduzir custos. Né? Uhum. Essa gestão, ela integra vários departamentos da empresa. Né? Então, ela começa na área de projetos, ela passa para obras, tem a questão da área de suprimentos, tem a questão da área financeira, né? Uhum. Toda essa questão da gente entender o timing de cada uma dessas decisões de contratação e de custo passa por uma visão que integra a empresa como um todo, né? Perfeito. Se eu sair comprando as coisas fora da hora, eu desbalanceio o fluxo de caixa da empresa. Ou muito picadinho, não consegue bons valores, ou muito junto para um melhor valor, não consegue armazenar, e aí a seara vira... Exatamente. Tem um caso muito maluco. Eu estava trabalhando para uma empresa e aí eles quiseram implantar um modelo de negócio em que cada departamento fazia seu resultado. Olha. Então, a área de suprimentos comprava e vendia para as obras. Olha que é um conceito bastante... Isso, digamos que foi no final da década de 80. E aí era assim, era uma visão que era super moderna, não sei o que. E aí era aquela época maldita da inflação. Os custos viviam subindo. E aí o cara de suprimentos sabia que eu ia precisar de aço e comprou um lote de aço antes do preço subir. E o preço virou. E aí o cara queria fazer o resultado dele em cima da minha obra. E aí eu fui ao mercado e achei aço mais barato que o cara tinha. E comprei. Olha só. E aí, aí a empresa entendeu a cagada que estava fazendo. Porque o cara ficou estocado e o departamento de compras não usa aço, né? E não vende para os outros, né? Então, assim, mas é só uma ilustração, mas no final do dia, assim, a visão da hora e do custo, não sei o quê, ela tem que ser algo que seja combinado entre todos, né? Não adianta um andar na frente e desbalancear toda a empresa. Né? E com muitos olhares, né? Acho que a engenharia de obra, ela fala, não, mas eu preciso de tanto de material agora. Só que o financeiro vai falar, mas se eu não comprar outro volume de material, eu não tenho X desconto. Então, é uma visão multidisciplinar, né? Multifacetada. Ou meu caixa não dá conta. Né? Esse é o melhor negócio, mas não tem caixa. Então, às vezes, né? Enfim, exatamente. Muito então, legal. É uma conversa que tem que ser grande, né? Bom, os principais desafios nessa gestão
passam pela dificuldade, primeiro, do que é a construção civil. Então, você imagina que a gente está falando em materiais que vão desde cimento, pedra, areia, até sistemas eletrônicos de alta complexidade que tem hoje em dia, né? Uhum. Então, você imagina o seguinte, a cadeia deveria, para fazer uma boa aquisição, uma boa gestão, uma boa aplicação, deveria conhecer tudo. Sim. E não conhece. E talvez não tenha nem como conhecer tudo, né? Porque é muito amplo, o conhecimento é gigantesco. Então, via de regra, isso acaba gerando erros bizarríssimos em aquisições, né? Ou que o cara que pediu não sabe o que está pedindo, ou o cara que comprou não sabe o que está comprando, Perfeito. ou o cara que recebeu não sabe como armazena. Teoricamente, o cara que vai aplicar sabe como aplica, né? Mas teoricamente, nesse mundo maluco que a gente está vivendo, às vezes nem isso, né? Uhum. Então, aí entra, assim, o que a gente precisa, né? É ter um processo de comunicação bem amplo e tudo mais. A gente vai discutir daqui mais para frente como a gente administra esses problemas. Mas isso é um belíssimo problema, né? Sim. A gente como fornecedor de projetos, a gente está na cadeia de informações mais a montante. A gente está antes, né, da informação. A gente gera o início da informação, mas a gente não está lá no final da informação. E isso gera um problemão que a gente vai tratar, acredito que logo mais. Bom, a própria cadeia produtiva, ela não é confiável, né? Então você pega aí fornecedores que não são confiáveis, né? Hoje em dia você tem desde empresas gabaritadas que estão vendendo até uns marreta bem safado que estão vendendo coisas, né? Sim. Então, assim, essa questão da qualidade dos teus fornecedores também é outro assunto que a gente tem que tratar com bastante cuidado, né? Porque não é brincadeira, né? A gente conversou recentemente num outro episódio que era aquela questão do não existe almoço grátis, né? Muito barato, negócio. É igualzinho, mas é metade do preço. Gente, não tem como ser igual. Não existe almoço grátis, né? Não há milagre. Com certeza. Às vezes uma diferença até que nem pareça tão grande, mas o cuidado com que o cara armazena, o cuidado com que o cara transporta, gera custo. Sim. Né? Então, assim, não é só o custo do insumo em si, mas todo o processo de transporte, de guarda e tudo mais, onera. Se você faz as coisas nas coxas, fica mais barato. Sim. E aí você está recebendo um produto que eventualmente já está com uma vida útil comprometida, né? Não, e aí que entra a velha frase do barato sai caro. Então aí tu economiza em algumas coisas que são talvez transitórias, como a maneira de transporte, a maneira de estocagem ou qualquer outra coisa que tu acha que está economizando. E lá no final tu está gastando talvez muito mais para ajustar essa cagada. Bom, isso gera custos que a gente pode chamar de ocultos, né? Então você tem muitas perdas, eventualmente você tem roubos, né? A gente já falou isso em um outro episódio, né? Sobre esse processo aí que você está, de repente, tendo surpresas desagradáveis, né? Sim. Isso infelizmente, é muito recorrente na construção civil, né? E também a questão de sistematizar as coisas. Eu levantei um dado que, segundo o Sinduscon São Paulo, 35% das construtoras não usam um RP. Nossa. Ou seja, o negócio é na unha. Né? Mais de um terço, um pouquinho mais de um terço é na unha. Exatamente. Então, essa falta de integração dos departamentos, de todos os processos, ferram tudo, né? E quase que seria uma condição obrigatória. Para dar certo, o mínimo, tu teria que ter essa integração de informação. E aí, quando tu vai para o mercado, um terço do mercado não tem, não trabalha, é na boca. Exatamente. Tem tudo para dar errado. Bom, agora eu vou dar alguns dados e agora eu vou ter que pegar minha colinha aqui, vai porque lá, também vai lá. não dá para
Não dá para fazer tudo isso Na na unha. cabeça, né? Sobre desperdício de materiais. Aqui eu coletei alguns dados que são de fontes diferentes, né? Então, tem a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, que fala que tem perdas entre 8% e 20% de materiais nas obras. O Sinduscon São Paulo fala de 10 a 30%. O IPT fala de 12 a 15%. Então, é grande. É grande. Aquele programa de qualidade na construção, PBQPH, Fale rápido, fica o desafio. coletou informações em 100 obras no Brasil inteiro e tirou, com apoio de universidades, dos Sinduscons regionais e da Câmara Brasileira, e chegou às seguintes perdas por materiais. Argamassas. A perda é entre 15% e 25% do material. Caramba. Concreto, de 8% a 12%. Tijolos, de 5% a 10%. Aço, de 6% a 9%. Tintas, de 10% a 15%. É coisa pra cacete. Não, imagina, a gente às vezes faz um quantitativo e quer mirar um desvio máximo de 5%. Nenhum que tu falou é 5%. Todos são maiores. E uma coisa que eu estava reparando enquanto eu ia colocando alguns dados, e claro, a gente vai falar mais sobre eles, inclusive talvez até repita alguns aí, para a galera que está na esteira, essa hora alguém quase caiu, então vamos falar, vamos repetir de novo. Mas é engraçado, né? Ou interessante de ver quanto processos mais industrializados naturalmente reduz perda. Por exemplo, olha a diferença de perda de argamassa para a diferença de perda de concreto. Ou seja, já não é mais comum a gente ficar virando concreto em obra. E aí reduziu a perda. Talvez há 30 anos atrás, que era mais normal a virar o concreto em obra, talvez a perda fosse maior, né? Com certeza. Ou a perda de cimento, que é um material aço, caro. por exemplo, eu me lembro quando a gente comprava aço em barra, você considerava 15% a mais no peso declarado em projeto. Olha só. Porque você tinha que a perda no corte, né? Uhum. E você isso era natural, né? Você não tinha como garantir. E era uma perda teórica. Na verdade, Ou seja, o certo era fazer um plano de corte por barra. Isso a gente fazia na mão, né? sim. E aí você chegava à conclusão que para fazer 10 metros de uma posição, você precisava de uma barra e meia, que dariam 18 metros, né? Eventualmente, né? Sim. Porque você ia ter cortes e e sobrava, e aí você tinha que tentar aproveitar aquela sobra numa outra posição, e era um trampo de louco, né? Não, e o ruim disso, e inerente disso, é que quando tu vai diminuindo o tamanho e a gente tem que ter um transpasse calculado, chega um momento que a barra tem 1 metro, 1,5 metro, ela é inútil, porque isso é o transpasse. Ou seja, tu coloca 60 para um lado, 60 para o outro, ela conseguiu transpassar outras duas barras, mas ela não aumentou nada. Ela virou só uma emenda. Sim. E aí tu começa a gerar um monte de armadura a mais, trabalho em obra a mais. Então é loucura isso, né? Pode ser exponencial. O ganho que se teve com o aço cortado e dobrado é bizarríssimo. Uhum. É muito, muito significativo. Bom, agora vamos... eu acredito que na questão ainda do aço, enquanto tu olha aí, na questão do aço cortado e dobrado, sabe uma coisa que eu sinto que, pelo menos assim, praticamente sumiu do que eu via quando o cliente cortava e dobrava em obra do aço cortado e dobrado, que é a história de raio de curvatura, de dobra. Sempre tinha erro. Porque não tem como, o cara tá dobrando lá, aí o cara tava com uma dobradeira, e tem um raio mínimo, aí obedece isso, obedece aquilo, cara, ele dava muito pau. E isso os que a gente sabia. E os que a gente não sabia estão lá até hoje, né? Sim. Agora, quando é um aço cortado e dobrado, tem um controle industrializado disso. Então é uma coisa que praticamente sumiu, sabe? Isso ficou muito melhor. Muito melhor. É indescritível o que teve. Isso, pensando assim, no que é a evolução o que se industrializou na construção civil, eu acho que isso é um dos pontos mais relevantes.
mais relevantes. E que gera talvez uma necessidade maior de planejamento, porque eu já tive retornos de cliente de me ligar e falar assim, André, não vou conseguir comprar cortado e dobrado. Vamos fazer um plano estratégico para eu ter menos trabalho no corte e dobra e azar que aumente o volume. E aí a gente voltava a projeto, mexer, por exemplo, tu vai manter a mesma área de aço, mas tu mexia em bitolas, mexia em transpasses, elementos redondos, curvos, que tu tinha uma trabalho manual mais pesado, às vezes a taxa de aço aumentava pela praticidade da obra. Mas isso vinha de uma informação assim de, não, eu vou comprar cortado dobrado, tá tudo certo. Vai, ele se atrasou para comprar por qualquer motivo, me liga e fala assim, não consegui, a fila tá grande, vou ter que mudar. Então, gera um problema de gestão maior, ou seja, cada vez mais a obra precisa ter cada vez mais gestão, mais aprimorada. Isso é uma questão do tal do lead time, né? Que no fim do dia, se você não tiver a visão de mercado, de entender como as coisas estão, né? Você acaba achando, a última obra que eu fiz demorava 15 dias para o cara entregar. E aí você vai lá e bota no teu cronograma de aquisições uma antecipação de 15 dias no material. Porém, contudo, entretanto, a demanda aumentou e esses 15 viraram 30. Sim. E aí, quando chega nos 15 dias que você faz o pedido, você descobre que só vai receber e a obra já vai atrasar 15 dias no início, né? E toda mão de obra tu tem parada, vira um pepino do tamanho do rinoceronte. E assim, aí você tem aquela coisa, né? Você tá na fila de espera da máquina para fazer a fundação. Então, você já está esperando. Se você, na hora que a máquina chegar, você não tiver o material para fazer... Não, e tem cases bem interessantes que eu já fiz projeto olhando de trás para frente. Teve algumas obras muito rápidas, inclusive a gente tem um episódio, não sei se ainda foi ao ar, sobre obras rápidas, galera, ouçam, assistam, tá muito bacana. E nessa mesma linha, no âmbito industrial, enfim, deu do cliente olhar e falar assim, ó, eu vou conseguir entrar na fila de uma máquina hélice contínua de 50, projeta com ela, beleza? E aí a gente fez o projeto com o que ele ia ter. Então eu não fiz o projeto buscando a estaca com melhor eficiência, não. Ele me ligou e falou, vai ser hélice contínua de 50. Faz passar, vai. Então, isso parece um absurdo, mas acho que funciona bem, principalmente para esse tipo de cadeia, né? Sim. Não, tem que estar muito ligado. E assim, esse entendimento do que você tem disponibilidade é fundamental. Isso faz parte dessa lógica de suprimentos, né? Sim. Que envolve todo mundo, né? Como falamos no começo, desde a área de projetos. Né? Não, perfeito. Não muito bom. Dúvida. Muito bom. Bom, pegando agora aqueles números e botando em money, né? A gente tem perdas financeiras do ponto de vista objetivo, direto, nos materiais, de 5% a 15%. Né? E de maneira indireta, porque na hora que você perdeu o material, você teve retrabalho, né? Então, você tem mais mão de obra, eventualmente a obra atrasa, você tem multas, isso te gera mais de 5% a 15%. Então, você chega em números que vão de 12% a 25% do custo da obra, fruto de uma eventual má gestão do negócio. Eu fiz recentemente uma reunião com uma construtora, muito boa, e ela estava levantando os custos ligados a somente material, somente no pavimento de desvio, devido a retrabalhos nos desvios, na falta de compatibilidade dos trabalhos em desvios, que sempre é um pepino, né? E eles estavam chegando, assim, a compra de material de instalações da casa de 30, 40 mil, imagina, gente, 30, 40 mil reais só no pavimento de desvio devido a erro de compatibilização. E aí eu falei, não, mas até que não é tanto. Ele falou, calma, isso é o direto. E os 15, 20 dias que eu atrasei, e eu não sei o que, e tal coisa que eu não pude ligar, e o dia que foi fazer o teste que eu não podia testar porque tal outro ramal não estava pronto. Cara, o bater de asas dessa pulguinha de 30 mil podia chegar a 100. Sim. Então é muito legal de olhar o que é o direto e o indireto, que é o que você está trazendo aqui. Sim. Vamos lá, vamos fazer um corte agora. Vamos lá. A primeira economia que você faz numa obra, e eu diria que é a principal, é não desperdiçar. Perfeito. Então, assim, quando a gente está
preocupado em, putz, eu preciso economizar, eu preciso cortar custo. Não, você precisa fazer as coisas direito. Tá? Antes de começar a apertar todo mundo, faz o beabá direitinho. Isso é fundamental para o sucesso. Né? Às vezes a gente quer cortar despesa, vou contratar um empreiteiro mais barato, isso não vai te gerar economia. Né? Você precisa criar uma solução de qualidade no teu projeto para que você desperdice menos. Essa é a principal. É que nem aquela história de cliente, né? Você fala assim, quanto custa conquistar um cliente? Não. O principal é quanto custa manter o cliente que você tem, né? Exato. Porque você fica correndo atrás de arrumar outro, mas se você não cuidar do que você tem, ferrou, né? Vai ter um novo investimento para adquirir outro cliente, né? Exatamente. Então, a principal maneira de você garantir um custo de obra é não desperdiçar. Então, galera, a porrada do dia é: quer economizar, faça o seu trabalho, faça boa gestão, que vai ter resultado sem querer nascer com o ímpeto de, eu quero cortar. Não, para. Só não desperdiça que já vai ser um ganho muito grande. Com certeza. Agora, sim, é óbvio que tem coisas que não dependem do engenheiro lá no campo, mas tem coisas que dependem. Né? Então, vamos colocar aqui as coisas que podem ser cuidadas pelo engenheiro e que vão trazer resultado. E que vão fazer com que você maximize o resultado da tua obra e que você se projete. Tá? Inclusive, eu prometi que a gente ia repetir os dados, aquela hora a gente acabou não repetindo, mas eu acho que são dados bem importantes, inclusive de áreas diferentes, né? A gente fala um pouquinho da argamassa, um pouquinho do concreto, um pouquinho não sei o quê, e as perdas são relevantes, né? E casam até com as que os órgãos trazem, né? Do Sinduscom, IPT e tal. Muito bacana. Bom, a primeira coisa que você precisa ter é um bom cronograma. Tá? Então, um bom cronograma, ele te dá o entendimento de quando as coisas começam e conhecendo o lead time dos processos, conhecendo o tempo do processo de aquisição, que não é só o tempo de fazer uma requisição e mandar para o comprador e o comprador te devolver, é como é que o mercado está atuando, como as coisas funcionam. Então, por exemplo, precisamos contratar uma fachada de pele de vidro. Quantos meses de antecedência você precisa? 3 meses. Se for 4, Sim. você perdeu 1 mês no prazo da obra. É bem legal porque a gente também fala muito em diversos episódios aquela questão do projeto em si, empreendimento, ser sempre único. Então não é assim, eu já comprei a pele de vidro e leva 4. E era em janeiro. Então tu vai comprar de novo em janeiro de outro ano e fala, 4. Cara, não é. Não depende só da estação do ano. Sim. Em alguns casos depende. Mas existem outras sazonalidades que vão te trazer uma singularidade nessa aquisição. Então, é sempre único. A obra é única. Toda vez, mesmo que seja o mesmo projeto, na mesma cidade, tu vai estar em outro tempo, em outra economia, em outra situação política e vai fazer todo o jogo mudar. Então, essa é a primeira coisa. Conhecer teu cronograma, conhecer o mercado, né? Aonde que as coisas estão acontecendo, o que precisa se antecipar, né? Então, na medida que você fizer isso, você já evita um grande problema, que é você descobrir que você não tem material, ou você não tem equipamento, ou você não tem como fazer as coisas acontecerem. Excelente. Essa é a primeira na saída. Né? A segunda coisa, eu vou falar de um negócio que é do arco da velha, que chama-se controle de estoque. E assim, quando eu comecei a trabalhar, a gente usava um negocinho chamado ficha Cardex. Olha só. Eu nem conheço esse negócio aí. Não conhece? Não, conta aí. Então era assim, você tinha uma fichinha que era entradas e saídas, como uma conta corrente de cada material. Uhum. Óbvio que hoje em dia você não tem lá... Mas então o teu almoxarife, ele tinha uma caixinha com um monte de ficha. de fichinhas, cimento,
Na hora que o cara vinha e tirava o cimento, ele ia lá na fichinha do cimento e dava menos 10. Não, eu já vi bastante. Essa caixinha parece um fichário de dentista o negócio. Né? Exatamente. Então o cara ia fazendo o controle do negócio e na hora que chegava no, putz, está faltando 50 sacos para terminar, ele sabia que ele tinha que pedir. Porque demorava, a obra estava gastando tantos sacos por dia, e aí... Mas assim, o nível do cara era um cara que se comunicava com o mestre, era um cara que sabia fazer a leitura das coisas, que chamava, que eu, como engenheiro, chamava o cara para conversar, para entender aonde que a coisa estava, o que está gastando mais, o que não está gastando, vamos começar uma fase de obra nova. Então tinha todo um processo de conversar e fazer as coisas funcionarem, porque se você não tivesse uma gestão boa disso, ferrava. Uhum. E eu cansei de ver obra que chega uma hora que o cara vira e fala assim, puta, acabou o cimento. De surpresa, assim? Acabou o cimento. Mas quem que tá controlando? Sabe? Ninguém. E ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém viu e ferrou. Sim. Entendeu? Então, precisa existir controle das coisas. Não, e aí o sobregasto, né? Porque daí, vamos pegar do nosso fornecedor? Mas ele leva 5 dias. Mas dá para comprar ali na esquina? Dá. Compra em menor quantidade ali na esquina. A outro preço. E aí, então, teu desperdício. E enquanto isso, a galera ficou parada. E aí o empreiteiro não sei o quê. E dali a pouco você está desgastando todo o processo. Sim. E o negócio ganhou uma proporção que não precisava ganhar. Perfeito. Por quê? Porque ninguém está controlando. E isso não é a construtora, não é não sei o quê. Entendeu? É a obra. Né? É óbvio que a gente precisaria ter sistemas informatizados e tudo mais. Mas isso dá para fazer na mão. Se não existisse, se você estiver trabalhando numa dessas 35% das empresas que não tem um ERP, ou mesmo que você esteja nas 65%, se esse ERP não está sendo alimentado corretamente... É isso que eu ia falar. A tecnologia ela não resolve sozinha. A pecinha ali atrás é que resolve. Com certeza. Então, assim, precisa ter essa visão, precisa ter esse cuidado, precisa chamar o teu cara que faz, teoricamente, administra os estoques e bater uma bola, entender se o cara está fazendo o serviço dele direito. A construção civil é uma indústria. Perfeito. Né? Agora vamos pensar que a gente está dentro de uma siderúrgica, com altos fornos e não sei o que. O que acontece se chegar e falar assim, puta, acabou o alumínio? Não chegou o minério. Sabe? Não existe isso, né? Não pode existir. Então você tem, nessas empresas industriais pesadas, não sei o que, você tem um departamento de engenharia, você tem um monte de gente cuidando dos processos, né? Uhum. Na obra, infelizmente, a gente não tem um departamento de suprimentos embutido lá dentro. Você tem um almoxarife. Então você tem que pegar esse cara e treinar para garantir que ele faça o negócio funcionar. Excelente. E é aquela história do delegar e não delargar, né? Não adianta falar assim, olha, você vai cuidar disso e deixa o cara sozinho. Acompanhar o cara com frequência, ver se ele entendeu, usar a escutativa, que a gente sempre fala, para ter certeza que o cara entendeu o tamanho do problema dele. Mas eu acho que uma coisa que tu falou bem interessante agora há pouco é o nível, até não é necessariamente de grau de conhecimento do cara, mas talvez de esclarecimento do cara em relação a isso. É muito importante isso. Então, se o cara não tiver o senso da importância de peso que tem isso, vai fazer merda. E essa merda vai custar caro. Então, sim, é muito importante. Sim. Então, assim, você vê que a gente está falando de 12 a 25% do custo de obra aumentado por falhas na gestão de materiais. Isso isso é simples, né? Não é tecnologia de foguete, né? Exato. E outra, eu acho que uma coisa que também tu colocou agora, mas se fosse uma siderúrgica, claro, independente, né, não sem entrar nessa seara, a obra muitas vezes ela é mais complexa do que o processo industrial. Às vezes o processo industrial está produzindo uma peça, mas a obra tem uma visão tão diversificada que hora tu está num serviço altamente grosseiro e pesado, hora tu está num serviço altamente delicado. E os componentes de uma obra
São inúmeros, como tu colocou no início. O cara vai ter momento, o cara vai estar comprando chips ou placas de controle, comando, BMS, sistemas eletrônicos, interfaces altamente inteligentes, IoT, os caralho, desculpa o termo, né? E outra hora tu vai estar comprando brita, que é pedra, e acabou. Então, olha a complexidade que se Sim. tem dentro da nossa vida, né? Sim. E assim, infelizmente, as construtoras, as faculdades não formam para isso, né? Então, é uma formação que você tem que adquirir e você está aqui meio que para isso também, né? Exatamente. A nosso intuito é fornecer isso da melhor maneira possível. Exatamente. Bom, nessa linha, voltando, repetindo o que eu já falei lá atrás, um canteiro limpo e organizado é fundamental. Entendeu? Se você conseguir fazer com que a tua obra seja organizada, você vai melhorando a cultura de tudo, né? Se todo mundo entende que não pode sair largando as coisas em qualquer lugar, que na hora que o cara termina de fazer um serviço, ele tem que limpar aquela frente de serviço e deixar ela limpa. Na hora em que o cara percebe que, putz, sabe aquela coisa de pegar bloco e um joga pro outro de qualquer jeito e, pô, metade cai no chão e quebra? É inadmissível. Você tem que ter um sistema de transporte, você tem que ter um equipamento correto para transportar. O pessoal transporta bloco em caçamba que é para carregar em concreto, né? Que é redonda. Então, como é que tu faz isso? Tem que ter uma plataforma plana, não sei o que, tem que ter um equipamento para levar as coisas paletizadas. Tem um monte de coisas que são óbvias e que acabam que não são levadas a sério e que fazem com que você tenha perdas, que você tenha problemas, né? Uhum. Então, assim, canteiro, limpo, organizado, equipamentos de transporte, tudo isso tem que estar zerado, tem que estar legal. E você tem condições, talvez você não tenha condições de botar a grua que você sonha na tua obra, mas, você tem condições de exigir que a galera trabalhe do jeito certo. Sim. Né? Isso não tem desculpa, né, para isso. E eu acho que tem um quesito que é quase que um menosprezo natural, dado o que é. Por exemplo, eu tô carregando tijolo. Ah, é só tijolo. Não, não, não. Tu tem que ter o carinho e o apreço por tudo que tá dentro da obra. Cada um tem a sua importância, seu valor. E aí, às vezes parece que tu só vai dar bola para alguma coisa que tu que acha que é importante. Só que a coisa que tu acha importante, o volume dela é tal e o desperdício dela é 5%. A outra tem 5 vezes mais volume e o desperdício é 12%. Tu tá fazendo bosta, né? Então, cuidado com isso também. Acho que às vezes o meio parece que menospreza certas coisas pela simplicidade intrínseca daquilo ali, sim, mas na verdade a somatória aquilo ali acaba dando na curva A, quando tu vai olhar, né? Bom, depois do canteiro, conhecimento técnico. É fundamental você conhecer o que você está fazendo. Eu acho que a gente já falou isso algumas vezes e vamos repetir. Ninguém tem a obrigação de saber tudo, mas você tem a obrigação de saber quem sabe. Então, putz, eu não manjo nada de ar-condicionado. Beleza. Alguém fez um projeto para você. Esse cara foi remunerado para te dar... Manda um cafezinho aí para nós. Esse cara foi remunerado para fazer um projeto e para te orientar. Né? O projeto não termina na hora que o cara te entrega um pacotinho de um arquivo. Né? Uhum. O negócio é muito maior que isso. Eu cansei de ver equívocos de contratação de equipamentos porque ninguém sabe o que está fazendo. Então o cara simplesmente copia ali o que está escrito num pedaço do projeto e manda. E quando vai ver, chegou um negócio que não era o que precisava. E a adequação custa uma bala de dinheiro. Né? Não, imagina a fila, devolução, estorno, burocracias, a gente já falou isso também em outros episódios desses sistemas financeiros, peraí, primeiro tu emite a nota, daí a prova com 15 pessoas, tantos departamentos diferentes, olha o tamanho da zebra que tu pode fazer, né? Não, por exemplo, eu já cheguei a ver situações que o cara comprou equipamento com a tensão errada. Opa! E aí? Muitas vezes eu vi isso já. Não, e sabe o que é o louco? Eu já vi isso
E aí, tudo bem, galera, é humano errar e a gente não vai dizer, né, o grau aí de instrução, da instrução de cada um. Mas eu já vi o mesmo cara, assim, ó, ele comprou o trafo e ele comprou a máquina e eles não casam e tu tá na mesma obra, mas o que tu tá fazendo? Mas aí é aquela questão que a gente falou, o cara tem que ter um certo nível de esclarecimento e ele tem que ser brifado, acompanhado, instruído a cuidado aqui, ó. Aqui tu não pode errar, beleza? E às vezes ele tá solto, sozinho, e aí faz. Isso que tu comentou parece bem idiota, né? Mas desculpa, galera, né? Até clientes que já me ligaram com esse problema. Não pode errar isso, né? E às vezes o erro é frequente. E agora, tá? Não tô falando, não, foram Isso obras de acontecia 10. em 1900 Não, foi ontem, sabe? Então acontece com um grau de frequência inacreditável. Acho que é a melhor palavra, né? Agora, o que é isso? A gente já falou em outro episódio isso é culpa, isso é desleixo, isso é negligência, né? Perfeito. Isso é condenável, né? Exatamente. Você dança por essa, né? Então, assim, quando você é responsável por um processo, você tem que saber o que você está fazendo. Se você não sabe, chama quem sabe. E com certeza, dentro do teu universo, existe quem saiba. Exato. Então, assim, não tenha vergonha de pedir ajuda. Perfeito. Sabe? Qualquer projetista tem a obrigação de te atender. Então, você vai ter que comprar alguma coisa que você não está acostumado, que você não tem segurança absoluta do que é, liga pro cara. Ah, o cara não consigo me atender. Liga pro teu chefe e fala, o cara não está me atendendo. Sabe? É aquela coisa, né? Não ter o conhecimento não tira a culpa. É responsabilidade tua. Tem que ter isso aí. E agora tu tocou num ponto que é muito legal, que é essa interface entre projeto e obra, né? Que eu acho que a gente até vai falar mais em outros momentos. Mas o que eu sinto às vezes é que o projetista, agora pelo lado negativo da coisa, coloca informações, como é que eu vou dizer, mínimas ali. E às vezes as informações mínimas não são suficientes para compra, mas elas são pertinentes a projeto. Então, vamos dar um exemplo bem idiota, sei lá, uma bomba. O cara coloca lá no projeto só assim, a pressão, a vazão e a potência. Né? Então, ela é uma bomba de 2 cavalos com 10 metros cúbicos e 18 MCA. Beleza, mas na hora de tu comprar, não é só isso. Tem muitas outras coisas. Aí o cara fala assim, não, peraí, eu consigo ter esses 3 quesitos que tu me falou, mas com um rotor maior ou menor. Eu consigo ter com uma frequência tal ou tal. Eu consigo ter com 1750 RPM ou 3500 RPM. Eu consigo ter uma com software starter, outra com não sei. Aí o cara dos suprimentos, ele não tem ideia do que o cara tá falando. É grego. Possivelmente ele vai pegar o mais barato, né? E aí ele vai pegar o mais barato. E aí tu começa a avalanche de fezes, né? Que vai vir em cima disso, cara. Então, e aí tu vai pra cima do projetista e fala, porra, por que tu não me disse não sei o que lá? E o projetista fala, é mesmo, me pergunte o que eu te digo. E aí ele diz isso pro cara, mas a gente não sabe. E eu falei mal dos projetistas, né? E agora eu vou defendê-los. Tem momentos que a gente entra em contato com fornecedores e fabricantes para falar assim, cara, quando eu vou fazer a aquisição de uma bomba, o que tu precisa? Aí ele fala, não, vamos fazer um cadastro primeiro. Quem é? É a Modo Projetos, meu nome é André Marques, tal. Então tu compra? Não, eu vou indicar seu meu cliente. Então não vou te atender. Pô, mas peraí, tu tem que me atender. Se eu não souber o que tu precisa, o meu cliente, eu não vou conseguir dar para o meu cliente o subterfúgio que ele precisa. Se cria uma lacuna que as empresas fornecedoras elas querem atender quem compra. Eu não compro, eu sou um curioso, entendeu? E eles não querem me atender, e me atendem mal. Então, isso é uma merda, porque daí o projetista fica blindado da real informação. Então, galera de obra, acione seu projetista tente ir atrás dos fornecedores e vão tentar quebrar esse circuito. Cansei de ver informações importantes que o cliente fala assim, eu não sei, e ele me pede para eu decidir, e aí eu ligo para o cliente, ligo para o fornecedor, só que o fornecedor me diz, não, me dá o aceite que eu te falo, ele não vai comprar agora. Elevador, por exemplo, a gente quer discutir elevador, cara, sem tu ter o contrato assinado, o cara não abre o bico do elevador. E aí? E é todas, parece um cartel, sabe? Então, ou tu já viveu aquilo ali, ou tu vai ficar na mão de, tá bom, vou ter que fechar com o cara, senão eu não ando. Ou senão você tem que contratar um consultor de elevadores. Perfeito. Se e aí você chegar no limite de não ter
como fazer. Tá enrascado, né? Exatamente. Você vai ter que comprar um serviço especializado. E essa historinha reforça o que tu acabou de dizer. Tu não é obrigado a saber, mas tu tem que saber quem sabe. E isso é tua responsabilidade. E se tu falar, mas eu não sabia, eu não tenho culpa. Não, 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 não. Como a gente sempre fala, a negligência, a imperícia é não saber. Né? A negligência é tu falar, não vou olhar esse dado. Agora, não, a imperícia é eu achei que eu sabia e levei isso aqui. Lamento, eu não sabia, mas tu tem culpa nisso. Então tu tem que saber, tem que correr atrás, tem que garantir que a banda vai tocar. Senão... E assim, é muito louco, porque a gente é formado na faculdade e assim, o que eu tive de aula de materiais era falar de cimento, de teor de umidade de areia, de coisas assim. Granulometria. Mas sabe? E aí? É só isso, né? Só. Realmente. É muito fraco o negócio. Muito fraco. Não, e eu acho que o mercado avança e muitas coisas mudam, né? Tintas. Quando tu entra nessa área de tintas hoje, é um planeta, não é mais um universo, né? Sim. E assim, cara, é o contrário. Agora, é um absurdo, é um universo gigantesco de coisas e a gente só tá falando de tinta. Que antigamente era menos, né? Eu acho que os materiais avançaram, a tecnologia dos materiais avançaram. E eu também concordo que em 5 anos de universidade, como engenheiro civil, que tu vai ter que aprender a calcular, a projetar, a desenhar, a pensar, não sei o que lá, talvez te falte tempo. E nesse avanço tecnológico da sociedade, vão ter cursos mais segmentados. Talvez daqui a 20 anos eu seja engenheiro de viga só. Por exemplo, é uma besteira isso, não seria desse jeito, mas está segmentando as profissões. E cada vez mais a gente vê mais engenharias aí no mercado, né? Há 30 anos atrás eu não tinha. Há 40 anos atrás eu tinha 4 engenharias. Era civil, elétrica, mecânica ou química e acabava. Aí, hoje tu tem mais de 20, 30 engenharias. Engenharia de saneamento, engenharia hidráulica, engenharia de processo, engenharia de alimentos, engenharia dos cambal. E é porque realmente tudo está se aprimorando e se aprofundando, né? Com certeza. Bom, seguindo nas nossas ações possíveis... Gestão de fornecedores, já que a gente estava falando sobre isso, né? Me atravessei. Então, não tem problema. A gente precisa ter fornecedores confiáveis. E como é que você faz para ter fornecedor confiável? Você tem que avaliá-lo. Né? Então, podemos começar pelo projetista, que é o primeiro fornecedor que tem numa obra, né? Você tem que dar feedback, você tem que conversar, você tem que virar e falar, esse cara está me atendendo, esse cara me retorna, eu tive um problema, ele me ajudou a resolver, né? Exato. Isso é uma avaliação do cara. Quando você está lá o cara de suprimentos, ele não está vendo, né? Então, assim, ele contratou o mais barato. Se você não virar pro cara e falar assim, esse cara é ruim, esse cara me ferrou, eu gastei mais porque esse cara é ruim. Na próxima ele vai contratar o mesmo. Perfeito. Ou se aparecer outro mais barato ainda, ele vai contratar, né? Exato. Então, assim, avaliar fornecedores é fundamental. Se a gente não der esse feedback, se a gente não fizer esse retorno para a empresa ao longo dos processos, você vai estar repetindo erros. Perfeito. Né? Isso é essencial. Muito bom. Não pode priorizar menor preço. Tá? Assim, eventualmente, se você conseguir equalizar propostas, equalizar trabalhos e escolher o menor preço, ok. Mas você equalizou. Você garantiu que está todo mundo te dando a entrega que você precisa. Esse é o primeiro... A gente tem que fazer depois um episódio sobre contratações de serviços e tudo. Mas, assim, a primeira coisa que você tem que fazer é equalizar. É entender se todos estão refletindo a mesma necessidade. Sim. Quando tiver, aí você escolhe por preço. Mas só aí. E tem uma variável que posso elevar isso ao quadrado. Dependendo do que tu estiver fazendo, o efeito daquele serviço sendo fornecido, tudo bem, a gente está falando de projeto, mas podem também ser outros serviços,
tu vai equalizar com, não, isso aqui é o mínimo produto viável que eu preciso. Aí tu pegou algo essencial, muito importante para o teu empreendimento e baixou a régua. E isso vai te dar um bater de asas lá na frente. Talvez tu tivesse que pegar esse serviço e subir a régua, né? Fazendo analogia de projetos, eu falo muito isso para clientes. Tem clientes que parece que tem uma intenção de, eu quero fazer projeto, eu não quero ter dor de cabeça. Mas não existe isso, né? Então, o projeto, desenvolver projetos multidisciplinares, desenvolver um empreendimento, uma edificação, é ter dor de cabeça. Então, se tu se blindar de sofrer isso enquanto tu tá no papel, tu vai sofrer no campo. Agora, tu tem que escolher tuas dores. Então, eu vejo às vezes clientes que falam assim, não, eu fiz, eu desenvolvi e tal, e não teve retrabalho, o que veio foi. Eu falo, mas e as alternativas, tu viu? Não, me disseram que essa aqui era a melhor. E as outras, por que eram piores? Não sei, não me falaram. Cara, tu tá sério que tu tá fazendo isso? Então, eu acho que entender a régua das coisas, não fazer esse balizamento para baixo em alguma coisa que talvez tenha que ser para cima, e tem coisas que são inerentes ter dor de cabeça. Então, tu tem que investir em projeto para ter uma boa obra. Tu tem que investir num planejamento. Então, não quero ter dor de cabeça no planejamento. Vamos fazer ele simples. Tu tá fazendo uma cagada do tamanho de um guindaste, né? Você não tá fazendo nada, né? Cuidado com isso, né? Eu acho que. E isso é do ser humano, né? A gente foge da dor, a gente toma remédio, a gente tem carro automático porque desaprendeu a fazer marcha e parece que a gente vai, né, se emburrecendo ao longo da vida. Pior que é. E é fato, né? Então, e a gente não pode fazer isso. A gente aprende na dor, tem coisas que doem, a gente tem que mergulhar na dor e falar, cara, isso aqui vai doer, então vamos começar hoje. Tu vai calejar, tu vai fazer bem feito e aí tu vai ter os louros ali pela frente. Com certeza. Isso é importante. Bom, e por último, e não menos importante, é gerar uma cultura de qualidade. Então, você precisa treinar as equipes, você tem que reavaliar tudo, né? Se você não tiver essa visão de que pode melhorar, né? Tudo sempre pode melhorar, você se acomoda e o negócio começa a régua começa a não subir e, por consequência, começa a baixar, né? Sim. Então, muito legal. É mais ou menos isso. Cara, eu adorei. Eu acho que a gente trouxe uma coisa que nasce bem, né? Suprimentos. Tá. Não, calma aí. Espero que toda a galera consiga ter ou tenha tido a noção da amplitude do tema, né? Não canso de falar o não faça merda, ou seja, faça o trabalho, né? É importante fazer o trabalho, o básico, o passo a passo, o correto, não delargue, né? Delegue, mas acompanhe as pessoas, acompanhe setores críticos que às vezes a gente negligencia. Se tu tá negligenciando, tu vai ter culpa em cima disso. Então acho que foi muito legal, gostei muito do conteúdo que tu trouxe para nós. E espero que a galera tenha curtido também. Comentem, façam perguntas, nos provoquem, nos ponham em saia justa, que a ideia da gente é realmente contribuir com todos que pertencem a essa área, que gostam da área, direta ou indiretamente. Valeu? Valeu, obrigado, pessoal. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.